Olá, bem-vindo ao Fixomos. Esse vídeo é uma resposta a Camila Schverz, que disse que tinha algumas dúvidas quanto ao enredo, as referências temporais, referências espaciais, enfim, ela tinha algumas dúvidas sobre esses conceitos básicos das narrativas. Então eu vou explicar não só o tempo, espaço, enredo, como também os personagens do narrador, que são os 5 conceitos básicos para você construir uma narrativa. O enredo é o fato que está sendo contado. Uma história você está contando alguma coisa, essa coisa é o enredo. E ele é dividido em começo, meio e fim. O começo seria a introdução, a apresentação, depois você tem um conflito que leva a história para o meio, que seria o desenvolvimento desse conflito, e isso leva a um clímax, que é o pico da narrativa, que está mais ou menos entre o meio e o fim. E aí você tem depois a conclusão, a resolução, o desenrolar de tudo aquilo que aconteceu, de toda aquela história que estava embaralhada, você tem o desenrolar disso que seria o fim. Mas no esqueleto de tudo, o enredo é isso, é o fato que você está contando dividido em começo, meio e fim. Personagens são as pessoas ou os seres que participam da história. Toda história tem personagens, mesmo que não sejam humanos, eles podem ser animais, podem ser objetos. No livro O Cortiço, que é um clássico da literatura brasileira, o Cortiço é um personagem, ele é tido como um personagem, aliás, ele é o protagonista. E o protagonista é justamente o personagem em torno do qual gira a história, ele é o personagem principal. O narrador é aquele que conta o fato. Ele pode ser um narrador personagem, se o livro for narrado em primeira pessoa, ele pode ser um narrador personagem que pode então ser ou o protagonista ou não. No livro O Grande Gatsby, do F. Scott Fitzgerald, o protagonista, ele não é quem conta a história. O narrador é um personagem, mas não é o protagonista. E o narrador personagem também pode ser o protagonista, que é o caso mais frequente, que a gente mais vê. E o narrador também pode ser um narrador observador, que é quando o livro é narrado em terceira pessoa, o narrador ele está contando o que ele está vendo, mas ele não está participando da história. E um tipo de narrador observador é o narrador onisciente, que ele sabe tudo o que está acontecendo no interior dos personagens. Ele sabe tudo o que está rolando lá dentro do personagem, o que o personagem está pensando. Ele sabe tudo isso. Esse também eu acho que é mais comum do que o narrador que só observa mesmo, que não fala como os personagens se sentem, ele só diz, aconteceu isso e isso. O narrador onisciente é aquele que diz, aconteceu isso e isso, e o personagem pensou tal coisa a partir do que estava acontecendo. O espaço é o local onde se decorre o fato ou os fatos. As referências espaciais são nada mais do que você fazer referência, você mencionar o local onde tá acontecendo a narrativa. Se você diz, por exemplo, fulano abriu a porta para eu poder passar. Isso é uma referência espacial, você está dizendo que tem uma porta naquele local. E você pode também descrever o local, você pode fazer várias coisas, mas desde que você mencione o local, alguma característica do local onde está se decorrendo a narrativa, é uma referência espacial. O tempo, ele não precisa ser exatamente a data em que está ocorrendo aquela trama, que está ocorrendo aquele fato. Ele também se refere ao intervalo de tempo. Deve existir nas histórias uma ordem cronológica, mesmo que no livro ou no conto, enfim, mesmo que na história você não coloque exatamente os acontecimentos na ordem cronológica, eles têm uma ordem cronológica fora daquele papel. Ou no filme, por exemplo, Pulp Fiction, é um bom exemplo disso, uma obra que não segue uma linha temporal exato, de início, depois vai pro meio, depois vai pro fim. Não, você pode ter acontecimentos que são depois, mas o cara colocou antes. E acontecimentos que são antes e o cara colocou pra mostrar depois. Mas é só como você está mostrando. Mas tem uma ordem cronológica, isso é que é realmente importante. Até tem um método do escritor H.P. Lovecraft. Ele tem um livro em que ele diz o método que ele usa, que é de fábula e trama. E a fábula, ela seria, quando você escreve a fábula, você está escrevendo todos os acontecimentos daquela narrativa em ordem cronológica. E a trama, você está escrevendo todos aqueles acontecimentos na ordem que eles vão aparecer no seu romance ou no seu conto. Referências temporais, assim como as referências espaciais, são qualquer menção que o autor faça sobre o tempo da narrativa, os intervalos. Se eu disser, por exemplo,
Conheci fulana no dia 8 de junho, isso é uma referência temporal. Tô falando uma data, mas eu posso falar, por exemplo, esperei por 10 minutos até você chegar. Isso também é uma referência temporal. Você está dizendo um intervalo de tempo. E todas as histórias, elas têm que ter isso, tempo e espaço, que são medidos pelas referências espaciais e referências temporais. Aí eu peguei esse livro aqui, Vidas Secas, do Graciliano Ramos, que é um clássico da literatura brasileira também. Eu peguei ele para mostrar só o inicinho mesmo, que já no início ele tem as referências temporais e referências espaciais do início da história. Na planície avermelhada, os juazeiros alargavam 2 manchas verdes. Isso é uma referência espacial. Ele está falando sobre o espaço em que se decorre a narrativa. Os infelizes, que são os personagens, os infelizes tinham caminhado o dia inteiro. Estavam cansados e famintos. Caminhado o dia inteiro, isso é uma referência temporal. A gente entra em contato com o tempo da narrativa. Então é isso, é bem simples. Esses 5 conceitos que eu falei são conceitos básicos de uma narrativa. São elementos básicos. Camila, eu espero ter esclarecido suas dúvidas. Espero que você tenha gostado do vídeo e que todos vocês que estão assistindo tenham gostado do vídeo. Se você gostou, dê um like. Se inscreva no canal, curta a página no Facebook, que está com o link na descrição. E até a próxima!